Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. E Byte. Atendimento pelo ebyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. Olá, estamos no ar pela Rede Meio Norte de Comunicação para os 25 estados do país que recebem o sinal da Rede Meio Norte. Também estamos ao vivo no YouTube da Rede Meio Norte, nas nossas plataformas digitais, e você já sabe, tudo que você vê aqui, você acompanha no meu YouTube, Virgínia Fabris. Na edição de hoje, nós vamos saber como os hospitais e clínicas estão se reinventando com protocolos específicos para receber pacientes em diferentes ramos da medicina. Como empresas com décadas no mercado estão conseguindo e trabalhando para receber pacientes nessa nova realidade da Covid-19. Para isso, nós convidamos um empresário, médico, de uma empresa que tem aí 4 décadas no mercado e vai conversar conosco sobre especificamente a oftalmologia. Nós convidamos o oftalmologista César Vilar, que é cirurgião de catarata e faz também cirurgia refrativa. Doutor César, prazer conversar conosco. Prazer é meu, Virgínia. Muito obrigado pelo convite. Na nossa live de hoje, doutor César, nós queremos falar justamente que o senhor tem uma empresa, né? Um hospital de olhos que tem aí 4 décadas no mercado, caminha para quase meio século daqui a pouco, né? Isso em uma época que nós estamos vendo aí as clínicas e hospitais passando por enormes desafios para atender um público em uma situação de pandemia. E pela frente temos aí uma situação que deve ficar ainda bem mais complicada quando os negócios começarem a tratar de um assunto que é a reabertura da economia, né? Porque é um hospital privado que atende aí um polo de saúde extremamente ativo, com pacientes de diferentes regiões do país, né? No estado do Piauí, um fluxo, né, de pacientes enorme, e aí para se atender esse público todo com um protocolo muito exigente, nós sabemos que é uma maestria enorme. E aí eu começo conversando com o senhor sobre essa questão das cirurgias. Como é que se imagina em um patamar de Covid-19, a gente que fica imaginando os bastidores de uma cirurgia oftalmológica. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona a triagem cirúrgica desde o momento que o paciente ingressa no hospital, a parte da triagem, para descobrir se o paciente, por exemplo, está apto à cirurgia, se ele tem Covid ou não, o momento da cirurgia em si, para o isolamento completo do paciente, da visão, manipulação de toda a área cirúrgica e também o atendimento do paciente pós-cirurgia até que ele deixe o hospital. Bom, vamos talvez explicar essa pergunta, responder essa pergunta explicando todo o fluxo, né, que o paciente ele percorre até chegar aí a se submeter a uma cirurgia, por exemplo. Sim. Então, em todo o serviço médico, a gente tem aí pelo menos 2 fluxos de atendimento. O serviço que a gente chama eletivo, onde os pacientes agendam um atendimento, e o serviço de urgência, né? E nesses casos, o paciente não pode esperar, ou pelo menos não pode esperar muito tempo, a realizar o procedimento que ele precisa, ou o atendimento que ele precisa. Em caso de pacientes de urgência, Virgínia, a gente tem que considerar todo mundo como potencial contaminado, porque nem sempre aquela pessoa vai estar com sintomas, não é verdade? Ainda que ela esteja com sintomas, ela tem uma condição urgente. Eu vou citar algumas, por exemplo, um descolamento de retina, uma perfuração ocular, são coisas graves que vão levar a pessoa à cegueira se não tratadas de forma rápida. Então, com Covid ou sem Covid, essa pessoa merece tratamento, né? Então, é feito um exame rápido, assim, de uma triagem com diagnósticos. Na suspeita de paciente com Covid, essa pessoa recebe aí uns cuidados especiais da equipe, né? No que diz respeito à entrada no centro cirúrgico, uso de EPIs de forma mais intensa, cuidados com a equipe de anestesia, mas a cirurgia transcorre da mesma forma, porque o cuidado não é diferente, o cuidado é igual, né? A gente trata as pessoas igual. No caso do paciente eletivo, né, a gente está tratando aí de cirurgias que podem eventualmente ser adiadas, que não têm urgência de ser realizadas naquele momento. E aí a gente está falando das principais causas aí de baixa de visão que podem ser tratadas no nosso meio, como por exemplo a catarata, né? A catarata
é uma condição que com a idade a pessoa vai perdendo progressivamente a visão e ela chega com essa queixa para a gente. Ela chega dizendo, doutor, eu não consigo mais enxergar como eu enxergava antes, eu já não consigo ver distante, eu tenho dificuldade para dirigir à noite, isso está me atrapalhando nas minhas atividades diárias. E aí a gente faz uma avaliação no consultório, faz exames pré-operatórios e eventualmente vai com a cirurgia. Nesse momento de Covid, quais são as medidas que a gente está tomando, que a gente começou a tomar desde o começo aí da pandemia, né? Primeiro é importante que se diga que saúde é um serviço essencial. Eu acho muito pouco prudente que a gente prive as pessoas de cuidados com a saúde por consequências diversas que as pessoas podem ter, né? Estima-se que vários casos de câncer não estão sendo diagnosticados nesse momento, vários pacientes cardiopatas não estão recebendo tratamento devido, vários pacientes diabéticos não estão conseguindo acompanhar seus exames diabéticos, porque no começo até os laboratórios fecharam, né? Até os laboratórios para fazer exame de sangue fecharam. Hoje já houve alguma abertura, o último decreto possibilitou que a gente trabalhasse ainda de forma reduzida, mas já conseguindo atender uma boa parcela da população. Então, mas sem dúvida as medidas de restrição são necessárias, foram necessárias. Então, a primeira preocupação foi realmente de diminuir a quantidade de pessoas dentro da instituição em um determinado momento, né? Então, todas as cadeiras do hospital elas foram marcadas para que a pessoa soubesse a distância relativa a 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. Nós diminuímos a quantidade de poltronas, reduzimos bastante o número de consultórios em funcionamento ao mesmo tempo. Para você ter ideia, a gente tinha 19 consultórios na mesma instituição, hoje a gente está funcionando com 6. Né? É uma redução de mais de 50% dos consultórios. E também o volume de pacientes por turno. Né? Os médicos chegavam a atender 25, às vezes mais pacientes num turno só, isso caiu aí para em torno de 10. Depende um pouco, porque tem pacientes que vêm de retornos, tem pacientes que precisam ser encaixados como urgências, eventualmente, mas o foco é reduzir aglomerações. Além disso, lógico, todos os funcionários estão usando máscaras, óculos de proteção, as roupas ficam no hospital, a gente está trabalhando com roupas que são privativas e descartadas dentro do próprio hospital para lavagem, então isso evita que os funcionários, colaboradores saiam do hospital com as roupas contaminadas. O cuidado com as higienes de superfície foi bastante reforçado, então a equipe de limpeza passa a cada fim de atendimento, ela limpa o consultório para possibilitar que o próximo paciente entre no ambiente aí higienizado. Seriam outras várias medidas que a gente pode explicar, tapetes com soluções aí higiênicas que as pessoas limpem a sola dos sapatos e evitem de estar levando contaminação para outros ambientes, dentre outros. Mas o cenário é bastante complexo, né? Exige uma conscientização de todo mundo, dos funcionários, dos próprios pacientes. Por exemplo, a gente teve que pedir aos pacientes que gostavam de vir, às vezes, com mais de uma acompanhante, para que esse acompanhante excedente ficasse fora do hospital. Isso é uma coisa que é um pouco delicada de se fazer, né? Porque a pessoa quer acompanhar a pessoa na consulta, no atendimento, mas a gente montou um espaço fora da instituição, no estacionamento, onde a pessoa pode aguardar ali com conforto. Isso tem sido atendido na maioria das vezes, a gente tem tido sucesso, mas é uma batalha todos os dias vencer essa nova realidade. Com certeza, doutor. E isso é uma realidade difícil para todo o polo de saúde, em diferentes regiões do Brasil, né? Porque foi algo que pegou. E eu imagino assim que o senhor tem um hospital de olhos em um polo de saúde com uma estrutura que cresceu nas últimas décadas de forma bem estruturada. O senhor tem um hospital que tem uma estrutura privilegiada, investiu em tecnologia, e clínicas menores com certeza vão sofrer muito e vão ter uma situação um pouco mais angustiante, por exemplo, no seu caixa, para ter que investir muito, por exemplo, em EPIs, em segurança para clientes, em segurança para pacientes e para o seu corpo clínico, né? Para os seus atendimentos e para oferecer todo esse atendimento. Isso tem custos, né? Requer investimentos. Isso vai pesar muito no caixa dessas empresas. Isso também, quando nós falamos do polo de saúde do Piauí, eu queria que o senhor fizesse uma análise de que talvez o Piauí, queria ouvir sua opinião, se o senhor acha que o Piauí, nesse sentido, com o polo de saúde que nós temos hoje, se ele larga na frente, quando eu falo da questão da estrutura do Piauí em relação a outros estados, por exemplo, do Nordeste?
Eu diria que as capitais, né, as capitais dos respectivos estados têm bastante já pujança de saúde, praticamente todas, né? Agora, em relação a outras cidades, com certeza, né? Teresina é um polo de saúde que atrai bastante gente, né? Bastante pessoas buscando aí os serviços que os médicos e as clínicas e os profissionais de saúde prestam aqui. Mas, sem dúvida, o baque dessa pandemia é bastante grande, né? Então, imagine-se que, eu posso dizer, custos fixos, né? Aqueles custos que você tem todo mês, independente do funcionamento, para que você mantenha um serviço em alto nível funcionando, eles são bastante altos. E eles, eventualmente, não reduzem com o coronavírus, né? Houve algumas medidas em que nos ajudaram, né? Nós tivemos algumas flexibilizações trabalhistas, onde foi possível aí suspensão de contratos, diminuição de carga horária, para que você tentasse ao máximo adequar aí o funcionamento disso. Mas, enfim, não é suficiente, até porque houve uma queda de demanda muito grande, as pessoas estão com medo de procurar as instituições se tratar. Muitas instituições realmente fecharam temporariamente, ou não se sabe se permanentemente, né? Porque é difícil você manter a instituição com esses custos. Então, sem dúvida, o baque é muito grande. A minha ideia, Virginia, é de que a maioria das nossas grandes clínicas está encarando esse momento como um investimento. Está encarando esse momento como uma possibilidade de se adequar, de eventualmente se renovar, para que quando a gente puder retomar as atividades a todo vapor, estejamos melhores. A gente possa realmente prestar um serviço ainda melhor para a população. Não vai ser fácil, mas eu acho que às vezes é dar um passo atrás para depois dar 2 passos na frente. A cidade de Teresina tem que ter muito orgulho do seu polo de saúde, né? Recebe muitas pessoas, trata muita gente, é uma referência para muita gente ao redor. As clínicas, não só a nossa, mas várias clínicas de várias especialidades em Teresina, investem bastante em tecnologia, em gestão, e a gente espera que logo, logo a gente possa estar aí novamente ajudando as pessoas a todo vapor. Doutor Vilar, veja só, quando nós temos aí nesse polo de saúde, e o senhor recebe nesses 40 anos aí com a sua família, pacientes que se locomovem assiduamente do Maranhão, do Tocantins, que sentam aí na sua recepção, que são atendidos. Se eu não me engano, o senhor tem um corpo aí de mais de 50 médicos, é isso? Eu estou enganada? É isso mesmo. 50 médicos, médicos. oftalmologistas, anestesistas. Isso. E esses médicos atendem aí esses pacientes, essa população flutuante de pacientes. Tocantins, Maranhão, de onde mais? Me ajude. Dessas regiões que... do Ceará, vem pacientes Ceará, até do Pará, do Pará, vem muito do Pará, né? E esses pacientes migram para esse nosso polo de saúde do Piauí. Com a Covid, com a pandemia, eu queria que o senhor imaginasse um novo cenário comigo aqui, com a sua experiência, com a sua família, nesses anos todos, como é que deve ficar tudo isso, né? Porque essa migração, até que apareça uma vacina, esse cenário deve mudar muito, né? O fluxo de pacientes nas clínicas, até pelo que o senhor falou, o protocolo, o número de pacientes por vez, por hora, o atendimento prioritário, os pacientes que são casos especiais, idosos, enfim, pacientes de risco, tem a prioridade, o distanciamento. Esse cenário novo do tráfego, vamos dizer, entre cidades, a locomoção das pessoas deve diminuir muito, né? Então, deve haver aí um novo cenário no polo de saúde do Piauí. Como é que o senhor imagina essa nova normalidade no polo de saúde do nosso estado, no contexto da sua clínica, do seu hospital e dos outros hospitais do nosso estado? Eu, sem dúvida, espero um período de retração, né? Um período de recuperação, como em toda a economia, que deve durar pelo menos um semestre ou um ano, talvez, de 2021 aí, praticamente todo aí em recuperação, né? Não há expectativa de uma vacina tão cedo e muito menos de uma vacinação em massa, né? Essa que é a realidade mesmo. Ainda que se desenvolvam vacinas, elas ainda não estão disponíveis amplamente para a população. Mas saúde é uma coisa que nem sempre pode esperar, Virginia, né? Então, uma coisa que é necessário entender é que as pessoas têm suas necessidades de saúde, né? E muitas vezes, quando a pessoa sente na pele, é que ela busca o serviço. Então, eu não sei
eu prefiro não comentar sobre as decisões do poder público de evitar o trânsito entre as cidades, entre os estados, até porque eu acho que existe uma complexidade que eu não sou capaz de comentar totalmente. Mas do ponto de vista médico, eu acho que as pessoas vão Sim. continuar querendo vir ou procurando vir, sim, porque só quem está perdendo a visão, só quem está com, às vezes, um tumor que não tem tratamento na sua cidade, e a gente sabe que oncologia é um dos grandes gaps, né, da saúde brasileira, você só vai encontrar nos grandes centros, e câncer é uma das doenças que mais mata no Brasil, sim, e isso às vezes é negligenciado pelas pessoas. Não só as doenças do coração, como as doenças do pulmão, as doenças do estômago, enfim, todas as doenças que as pessoas têm necessidade de buscar tratamento, elas eventualmente vão, ou elas vão acabar padecendo em casa sem esse tratamento. Então, a saúde costuma ser um dos segmentos, nas crises históricas, que tem uma das retomadas mais rápidas, porque é uma demanda essencial, né? Então, é uma das coisas que as pessoas buscam primeiro. Lógico, como alimentação, vestuário, são necessidades básicas das pessoas. Então, eu vejo com um certo otimismo, né, que a retomada pode acontecer mais rápido do que em outros setores, mas, sem dúvida, haverá um baque que as clínicas, os hospitais vão ter que se reinventar, vão ter que se acostumar com um novo cenário, talvez de redução das atividades, talvez de um cenário onde alguns procedimentos sejam menos feitos em relação a outros, mas eu creio que saúde é uma coisa que vai perdurar, com certeza. Dentro desse contexto que nós já viemos tratando até agora, e tratando do seu negócio como um todo, envolve a oftalmologia, envolve as questões todas que envolvem a saúde ocular, que tratam todas as doenças que estão dentro da saúde ocular. O senhor puxou agora o câncer, falou que algo muito importante, que a saúde não pode esperar, que alguém que está num hospital do interior ou numa cidade do interior que tem um câncer não pode esperar, que vai ter que se locomover. Uma mulher que está no interior, que não tem um mamógrafo e precisa sim viajar para um grande centro para tratar a saúde. Essa realidade a população já está vivendo hoje. Essa realidade a população já está angustiada hoje. É dentro desse panorama que eu quero fazer a próxima pergunta para o senhor. Nós vivemos diferentes momentos da pandemia. Dentre eles, o momento do impacto inicial, em que não se sabe o que fazer. O segundo, do isolamento, de se descobrir o que era essa doença, o que estava acontecendo, o que era esse vírus. Ainda existem muitas interrogações inúmeras, ainda não existe uma cura, mas já se sabe algumas, já temos algumas respostas sobre Covid-19. Mas gostaria de saber do senhor, como médico, se o senhor é a favor, neste momento atual, diante das respostas que já obtivemos, diante das interrogações que temos, diante do fato de que o senhor é um médico, mas também é um empresário, de que existe aí algo chamado saúde, de que existe aí algo chamado economia, se o senhor é a favor, neste momento, do retorno das atividades de forma responsável, da economia ou não? Você falou uma palavra muito importante, né? Retorno de forma responsável. E dessa forma eu sou completamente a favor, né? A gente precisa encontrar uma estratégia inteligente para que as pessoas possam retornar à produção das suas atividades. Ou então todo o Estado as pessoas vão essencialmente empobrecer é perder seus bens, empobrecer é perder saúde e empobrecer é perder eventualmente a vida. Então a gente precisa também cuidar dessa parte, sem dúvida. Eu acho que os gestores têm consciência disso e eles veem um cenário da forma mais complexa, né? Existe toda uma complexidade grande envolvendo a saúde pública, o sistema sanitário, a questão dos centros em que há transporte mais um do que o outro, toda a logística que envolve, enfim, essa situação. Mas a minha opinião, enquanto empresário, enquanto médico, é que, sem dúvida, a gente deve buscar uma solução inteligente. Eu acho que só o isolamento bruto, ele talvez tenha o seu papel por um curto período de tempo, mas nós já estamos aí com praticamente 3 meses de isolamento, com atividades econômicas restritas, se não praticamente abolidas, né? As lojas fechadas, alguns centros aí que não voltam a funcionar, a construção civil parou, né? Então você tem aí uma atividade econômica muito reduzida e isso causa transtorno. As pessoas não estão recebendo salários ou houve esse auxílio do governo federal dos informais, mas isso é uma coisa que não resolve o problema, ameniza, e por um curto espaço de tempo, talvez não resolve para sempre. Então,
ainda nós não temos um prazo. Essa que é a grande questão. Não existe um prazo para que a situação mude, né? No começo eu falava em pico. Aí esse pico foi se postergando, né? Nunca chega nesse pico dessa doença, né? E talvez esse pico nunca chegue. Talvez a gente tenha sempre que se acostumar com essa nova situação e aprender a viver com ela. Não acho que é factível que a gente acredite que não vai haver nunca mais economia, né? Que as coisas não vão acontecer por mágica, a gente tem que fazer acontecer. Então, como eu estava vendo um outro empresário falando comigo essa semana, não adianta marcar o dia de abrir, ponto, dia tal vai abrir o comércio. Não vai. As pessoas não vão ter clientes, não vai haver estoque, não vai haver logística. Tudo isso foi desconstruído, então você precisa reconstruir toda a engrenagem da economia, não é verdade? Então, essa é a atitude responsável e inteligente que eu espero que as medidas sigam, né? Sigam esse caminho. Compreendo. Até porque em nível nacional, o senhor está falando especificamente do estado do Piauí, Sim. Que ainda não abriu a economia, e nós vemos em regiões do país a economia começando a ser aberta de forma responsável, como nós falamos, e esperar aí a gestão pública se manifestar de forma mais, como o senhor falou, como empresário, como médico, aguardando uma posição, porque ainda não há aí uma sinalização no sentido de uma definição de data para abertura até o presente momento. Doutor César, só complementando, houve algumas cidades em que os serviços de saúde nunca foram restritos, né? Houve cidades em que o comércio nunca fechou totalmente, ele fechou por setores em alguns dias da semana para dar aí uma alternância de fluxo, os setores da economia funcionaram dessa forma. E Teresina, graças a Deus, e com certeza a ação dos gestores, não chegou a ter uma situação dramática, ou pelo menos ainda não, espero que nunca, uma situação dramática no que diz respeito à pandemia. Então, eu acho que a gente poderia, eventualmente, aproveitar que não estamos nessa situação tão dramática, né? para que a gente possa, eventualmente, produzir, sem dúvida. Tá certo. Olha, eu conversei com o oftalmologista, doutor César Vilar, tem um negócio aí com a gestão de toda a família, de outros médicos, 50 médicos em atendimento nesse negócio no estado do Piauí, e colocando aí o seu parecer na nossa live Gente e Negócios, sobre os negócios, né, toda dificuldade que existe aí para a retomada da economia, questão também de atendimento a pacientes, todos os desafios diante da pandemia da Covid-19. Doutor César Vilar, muito obrigada, oftalmologista no estado do Piauí, por essa live, debater todos esses assuntos aqui com a gente no Gente Negócios. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. O Gente Negócios dá uma parada agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial com os nossos anunciantes, não saia daí, tem mais bate-papo no próximo bloco. Até já. Está chegando o Dia dos Namorados e agora, gente, sexta-feira, estou logo avisando para você não deixar o presente para a última hora, né? Aproveite as dicas de Byte. Surpreenda e dê o melhor da tecnologia para quem você ama. Tem smartphones das melhores marcas, notebooks, caixas de som, fones de ouvido, baterias e artigos de cuidados com beleza, como secador de cabelo, prancha, barbeador elétrico e muito mais. É isso aí, para continuar conectado, confira todas as ofertas da iByte. Acesse byte.com.br, ligue ou mande mensagem via WhatsApp pelo 40 25 mil que a iByte entrega na sua casa com toda a segurança. Afinal, a paixão é a conexão que a distância não separa. E de conexão, a gente entende. Se precisar, conte com a iByte. Com quase 2 décadas no mercado, a Predial, a administradora de condomínios, oferece soluções tecnológicas e inovadoras para atender os condomínios que administra. A Predial conta com pacotes de serviços completos, plataformas digitais, uma equipe multifuncional capacitada para atender com consultores à disposição. Tudo para facilitar a gestão do seu condomínio. Saiba mais acessando www.predialadm.com.br ou ligando e falando com nossos consultores DDD 86 3133 5000. Predial, a sua administradora de condomínios. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim.
Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. E Byte. Atendimento pelo ebyte.com.br ou WhatsApp 4020 5000. Predial, administradora de condomínio.